Esse é que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Eu quero trocar uma ideia com vocês agora sobre a situação que, na minha opinião, já passou do constrangimento do Renato Portaluppi não retomar os treinos no Grêmio. A justificativa é que o Renato ainda tem... ele é um grupo de risco que a gente sabe da questão da Covid, mas aí o Renato vai pra praia de novo. O Rio de Janeiro ele é menos seguro do que Porto Alegre, por exemplo, para você circular. E eu tô cobrando assim uma questão básica. O Renato é funcionário do Grêmio. Até quando vai essa história de que o Renato não pode trabalhar no Grêmio, mas o Renato pode estar na praia? Numa boa, eu quero a opinião de vocês quanto isso. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí pra receber as notificações. Vamos lá então. O Renato, até antes de falar no Renato, na sexta-feira eu entrevistei junto com o Sérgio Boas na Rádio Bandeirantes o diretor médico do Grêmio, Dr. Ciro Simone. E aí eu perguntei pro Dr. Ciro Simone: Dr. Ciro, me esclareça uma situação. A ordem médica que o Renato precisa fazer confinamento em casa no Rio de Janeiro, ela parte apenas dos médicos particulares do Renato ou também do departamento médico do Grêmio? Dr. Ciro Simone foi curto e grosso, única e exclusivamente dos médicos particulares do Renato. Sabe, toda vez que se levanta esse assunto, tem muita gente que não entende, pensa que está se criticando o Renato. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos reorganizar toda a situação aí. Eu, enquanto jornalista declaradamente torcedor do Grêmio ali, ó, tá a camisa nova do Grêmio, ó, aqui tem o cachecol do Grêmio, tá tudo exposto aqui, ali atrás tem uma outra camisa do Grêmio, então não tem nada de secar Renato, de querer puxar assunto do Renato, não, só um pouquinho. Quem é o técnico do Grêmio hoje? Eu quero ir para essa resenha com você. Quem é o técnico do Grêmio? O técnico do Grêmio é o Renato. Por que o Renato não está em Porto Alegre? Ah, porque o Renato está em confinamento no Rio de Janeiro porque ele faz parte de um grupo de risco. O Renato está nas praias do Rio de Janeiro. E nós já falamos disso aqui uma, duas, três, se eu não me engano já é a quarta vez que ele é flagrado no Rio de Janeiro na praia. Os jogadores estão trabalhando. O presidente Romildo Bolzan Júnior e todos os pares de direção, Paulo Luz, Cláudio Oderich, enfim, nós poderíamos citar todos os envolvidos aqui no contexto do dia a dia do Grêmio. Klaus Câmara, que é o diretor executivo de futebol, cria um constrangimento. Porque ninguém mais sabe dizer por que o Renato não está trabalhando no Grêmio, mas o Renato está na praia. E eu ainda tenho que ouvir de alguns torcedores do Grêmio o seguinte: mas poxa, o que vocês têm a ver com isso? Só um pouquinho, aqui está falando um gremista também. Como assim o que tem a ver com isso? O Renato é treinador do Grêmio. Respondam só isso. O Renato é ou não o treinador do Grêmio? Sim, ele é o treinador do Grêmio. Por que ele está no Rio de Janeiro e não está em Porto Alegre? Porque ele precisa cumprir o confinamento por prescrições médicas, orientações dos seus médicos particulares. Mas ele está na praia de novo. Fica muito claro que o Renato... E mais, o Renato outro dia já disse isso. Inclusive num contato com o nosso repórter Marcelo Salzano. Ligou para o Renato, porque o Renato não usa o WhatsApp. Ligou, o Renato atendeu e disse o seguinte: assim que eu tiver uma função, eu voltarei. Por quê? Porque ele entende que nos treinamentos físicos ele não precisa estar presente. O Renato é muito importante para estar na beira do campo. Você pega, por exemplo, a todo momento... vamos pegar o caso do Everton, tá? Que a todo momento surge uma nova sondagem, sai, não sai para o Napoli da Itália. Ele mesmo poderia ter nesse momento uma conversa direta com o Everton, para de repente saber o que está passando na cabeça do jogador, que é um jogador que praticamente carrega o Grêmio nos últimos jogos. Você pega, por exemplo, mesmo que seja, mas é um treino de finalização, mas tu quer alguém melhor que o Renato, que foi um estupendo jogador, para pegar e explicar para o jogador como é que ele pode bater na bola, de que maneira que ele pode fazer uma marcação, como é que ele pode fazer uma recomposição. E mais, senhores, não entra na minha cabeça. Ele é técnico contratado do Grêmio, ele é funcionário do Grêmio. Se o Renato não está doente, ele está liberado. Se ele está liberado, ele tem que trabalhar. Sabe, chama a atenção isso. Chama a atenção isso. A CBF, por exemplo, confirmou agora que o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 9 de agosto e que a Copa do Brasil será retomada no dia 26 de agosto. O adversário do Grêmio na abertura do Campeonato Brasileiro, que a gente não sabe ainda se vai ser em Porto Alegre, se vai ser no Rio de Janeiro, se vai ser em Marte, mas o adversário vai ser o Fluminense, que já está jogando o Campeonato Carioca. E o Grêmio não conseguiu sequer ir ainda para um treino um pouco mais forte. E mesmo assim o técnico do Grêmio está lavando as mãos à distância. Senhores, numa boa, vocês concordam com isso? É certo o que está acontecendo? É exagero da minha parte ou de algum setor da imprensa? Cobrar que o Renato, que é pago para ser o técnico do Grêmio, é incrível. O Renato realmente não precisa estudar, ele precisa ser estudado. Porque não tem outra explicação. Ultrapassou as raias do constrangimento. Eu quero saber, na boa, eu quero saber o que vocês pensam.
Vocês que me acompanham no canal, o que vocês pensam a respeito disso? É exagero? Tá tudo certo? O Renato não precisa vir trabalhar. Ele pode continuar no Rio de Janeiro, mesmo estando na praia, num estado que tem uma curva de contaminação muito mais severa do que Porto Alegre, mas lá ele pode estar se recuperando, né? Aliás, se protegendo, porque ele faz parte de um grupo de risco. Não tá entrando na minha cabeça isso, sinceramente. Vocês concordam com isso? Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. O Renato, que é técnico do Grêmio, funcionário do Grêmio, pago pelo Grêmio, e o Renato simplesmente, o negócio do Renato é a praia. Será que não está na hora do Renato voltar a trabalhar no Grêmio? Porque a justificativa médica já caiu por terra. Foram 1, 2, 3, 4 flagras com fotos, com documentos registrados, sem contar outras tantas vezes que talvez ninguém tenha fotografado o Renato. E aí toda vez que se aborda esse assunto, é porque tem ciúme do Renato. Que ciúme do Renato? O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, ninguém vai encontrar, ninguém vai chegar perto do Renato nisso. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo o técnico do Grêmio. Quem é o técnico do Grêmio atualmente? Ninguém sabe, porque o técnico do Grêmio é o Renato, só que o Renato não está em Porto Alegre. Porque, repito, tem uma ordem médica que ele precisa fazer o confinamento, o distanciamento social no Rio de Janeiro, na sua casa, porque ele faz parte de um grupo de risco. Ele está na praia. O Renato precisa ser cobrado para que ele cumpra com as obrigações. Porque se o Grêmio tivesse deixado de pagar o Renato, ou deixasse de pagar alguma vez o Renato, provavelmente o Renato ia cobrar isso do Grêmio. Então o Grêmio precisa cobrar do Renato. O Renato está passeando e o Grêmio está treinando, entrando na 10ª semana sem a presença do seu treinador. Não existe mais justificativa. Mas eu quero saber a tua opinião sobre isso, tá bom? Dá o like no vídeo aí para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Aqui a resenha não para. E aí, você concorda com as atitudes do Renato? Não tá na hora do Renato voltar a trabalhar no Grêmio? Abraço aí, até daqui a pouco.